Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo ao vivo, tá? Nossa aula em questões do regimento interno da ALEAN. Muito bem-vindo a mais uma aula. Chegamos então à aula de número 4. Então, olha só que legal, que importante, né? Chegamos então à aula de número 4 e conforme vamos avançando, né? É a nossa segunda semana, né? Então, por semana nós temos duas aulas, né? Então, nós temos a aula na segunda e na quinta-feira, né? Terça-feira eu tenho aulas com outras turmas também no mesmo horário, tá bom, pessoal? Por exemplo, CEMED, tá? É, aula de número 4. Vamos lá, então. A aula está sendo gravada, transmitido aí também para vocês simultaneamente, né? Ao vivo aí. Vamos lá, então. Vamos ver o que está cobrando, né? A questão de número 1. Então, ele está cobrando aqui o artigo de número 22. Então, de acordo com o artigo 22, a ouvidoria da Assembleia. Lembrando, né, que a ouvidoria a ouvidoria, tá? É um órgão da mesa diretora. Então, a ouvidoria é um órgão da mesa diretora, destinada ao que, professor? A receber, destinado a examinar, quando for de sua competência, pode julgar, quando não for de sua competência, né, pode então encaminhar. O que, prof? Denúncias em relação aos membros. Denúncias em relação aos membros da CM não, da ALEAN. Então, com a Câmara Municipal ainda na cabeça, então, denúncias dos membros da ALEAN. Então, vamos lá, ele quer, a ouvidoria da Assembleia Legislativa, ele quer não possui entre suas atribuições. Então, ele quer aquela que não é a atribuição da ALEAN. Então, aquela que não é a atribuição da ALEAN é o que a banca está cobrando aí. Realizar audiência pública sobre objeto de reclamação e representação pode, tá? Então, objeto de reclamação e representação. Só o que é uma representação? Uma representação é uma denúncia. É uma denúncia contra a autoridade. Contra a autoridade. É uma denúncia contra a autoridade. Então, tá certo, né? Tá certo, então, a letra A. Propor medidas para sanar ilegalidade ou abuso de poder? Sim, pode, é competência, né? É competência aí, então, da ouvidoria, propor aí medidas para sanar ilegalidades e abusos de poder, né? Quando a gente fala de, abuso, cadê aqui? Quando a gente fala de abuso de poder, nós estamos falando de um binômio. Nós estamos falando do excesso de poder, e estamos falando também do desvio. Então, o abuso de poder, ele é caracterizado pelo excesso e pelo desvio. Excesso é o quê? É agir, é decidir, é praticar atos além da sua competência. Eu vou estar abusando do poder, eu abuso de poder por meio do excesso, Então, o desvio é quando você pratica um ato, mas com finalidade diversa do interesse da administração pública. Você pratica o ato, mas com a finalidade de beneficiar um terceiro ou a si próprio. Então, é o abuso de poder. Tá certo, né? A ouvidoria ela deve buscar sanar isso aí. Deliberar sobre a abertura de sindicância para apurar, pode, né? Para apurar atos de deputados, deliberar
sobre abertura de sindicância para apurar atos de deputado. Pessoal, isso aí não é competência, tá? Da ouvidoria. Isso aqui cabe à corregedoria. Cabe à corregedoria e não à ouvidoria. Cabe à comissão, ó, de ética. Cabe à comissão de ética e não da ouvidoria. Então, nosso gabarito é a letra C. A letra C não é competência, não é atribuição da ouvidoria, tudo bem? Receber reclamações sobre violação de direitos fundamentais tá? E atuar de ofício nos limites regimentais do Código Parlamentar, tá certo? Então, a letra C é o nosso gabarito, tudo bem? Tranquilo? De boa? Vamos que vamos. 2. Compete à Corregedoria da Assembleia Legislativa, conforme o artigo 22A, exceto. Então, ele quer aqui a exceção. Também nós temos aqui a Corregedoria. A Corregedoria é órgão da mesa diretora. Então, ele quer aquela que não é, né? Que não é uma competência, tá? Por exemplo, a corregedoria, ela pode, ó, aqui, por exemplo, pode deliberar a abertura de sindicância e inquérito. Então, pode deliberar a questão de sindicância, aquilo que nós falamos aqui, ó, né? Deliberar sobre a abertura de sindicância para apurar atos de deputados, né? Então, aqui, a corregedoria, ela pode. A ouvidoria, ela não pode. Então, esse item aqui, ó, está correto. Ele está correto. Supervisionar a apuração da frequência dos parlamentares. Também, né? Cabe ao corregedor aí, ó, supervisionar. Vai supervisionar a frequência, né? A frequência de deputados. Então, como é que nós temos que entender a corregedoria? Nós temos que entender que a corregedoria, ela é um órgão da mesa diretora, mas para fiscalizar, né? Aqui, ó, no sentido, ó, fiscalizar e também abrir, né? Aí procedimentos necessários. Então, a letra B também está correto. Propor medidas punitivas com base em atos apurados. Então, ó, não aplica punição, né? Então, a corregedoria, ela não aplica punição. O que ela faz? Propõe, 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 mas ela não aplica, ela vai propor, tá? E aí tá certo também que ela falou, propor medidas punitivas com base em atos apurados, tá? Realizar audiência pública sobre reclamações de cidadãos? Não. Quem faz isso aqui? É a ouvidoria. Quem faz isso é a ouvidoria. Quem vai realizar audiência pública sobre reclamações de cidadãos ou representação é a ouvidoria. Então, o nosso gabarito é a letra D de dado. Então, a letra D de dado é o nosso gabarito. Atuar de ofício, quer dizer, não precisa ser provocada, adotando procedimentos necessários ao cumprimento de suas atribuições. Então, questão 2, gabarito, letra D de dado. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? De boa, de boa, de boa, né? De boa, de boa, de boa. Vamos para a questão de número 3. As comissões da Assembleia Legislativa, segundo o artigo 23, podem ser. Pessoal, sobre comissões. Comissões da ALEAN. Comissões da ALEAN. Então, nós temos as comissões, ó, técnicas permanentes. Nós temos as comissões técnicas permanentes. E nós temos as comissões, nós temos as comissões técnicas, cadê?
temporária. Temporárias. Temos as comissões técnicas permanentes e nós temos as comissões técnicas temporárias. Comissões técnicas permanentes são 23 mais a de ética, mais a comissão de ética. Então, no total, são 24 comissões, né? Técnicas permanentes. Professor, para que serve essa comissão? São comissões aqui, ó. Ei, são comissões, com a cara preta aqui, né? Comissões temáticas em razão da matéria. Então, olha só, são comissões temáticas, vão atuar em razão da matéria, para o quê? Para dar parecer técnico. Para dar parecer técnico. É para isso que tem as comissões, tá? É para isso que nós temos as comissões. Já as técnicas temporárias, né? Para que serve, por exemplo, essas comissões, né? Qual é a função? Elas são temporárias. Elas são instituídas para alcançar uma finalidade. E após ter alcançado esta finalidade, elas serão extintas. Elas são extintas, ó, dentro do prazo ou após a conclusão. Após a conclusão do seu objetivo, tudo bem? E aí as comissões técnicas temporárias, nós temos aqui, ó, as vou colocar de azul aqui que fica melhor, né? As especiais. Nós temos as comissões técnicas especiais. Nós temos as comissões técnicas aqui de CPI, a CPI, tá? A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI. Nós temos a comissão de representação externa. Nós temos a comissão aqui de representatividade. Então, são as comissões que nós temos dentro da ALEAN, tá? Dentro da ALEAN. Aí está dizendo aqui, ó, as comissões da Assembleia Legislativa, segundo o artigo, podem ser ordinárias e especiais, permanentes e temporárias. Então, 3, gabarito, letra B de bola, né? Então, a gente já encontrou, né? Encontrou aí. Então, as comissões permanentes e temporárias. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa? Tá tudo certo? Tá tudo certo, né? 4. Questão 4. De acordo com o artigo 23, parágrafo 2, o número de assentos em cada comissão específica será estipulado. Olha só, o número de membros, tá? Então, número de membros da comissão. Nós temos o máximo. O máximo, tá? Qual é o máximo, professor? De cada comissão? Máximo 7. Tem o mínimo? Tem. Nós temos o mínimo. O número mínimo de membros que cada comissão pode ter? 3. Então, o máximo 7, desculpa, né? Não tá aparecendo aí. E o mínimo 3, tudo bem? E aí, ó, não tem o número exato de cada comissão. Então, depende, tá? Depende a composição das comissões, o número da composição de cada comissão, cadê? Tá? De cada comissão, depende de ato da
mesa diretora. Então, depende de ato da mesa diretora. Tudo bem? Então, olha só, o número de membros, né? Então, olha só, o número de assento nas comissões são 120. O número de assentos são 120. E aí você divide 120 para 24 comissões. Então, é o número de membros. Então, vamos lá. Pelo colégio, não, cadê? Por ato da mesa diretora no início de cada biênio da legislatura, né? Que está dizendo a letra A. Parece estar correto, é o ato da mesa diretora de cada biênio da legislatura, parece estar correto isso aqui. Letra B, pelo colégio, não. Pela presidência da Assembleia Legislativa, não. Por deliberação das próprias comissões, não. Por votação de plenário, não. Gabarito é a letra A. Então, quem vai definir o número de membros de cada comissão é um ato da mesa diretora no início de cada biênio da legislatura. Então, gabarito é a letra A. Questão 5. Segundo o artigo 24, os membros da comissão terão mandato de... Então, ó, membros das comissões. Membros das comissões terão mandato, né, de 2 anos. Permitido a recondução. E aqui depende de acordo entre os líderes. Então, depende, de acordo entre os líderes. Então, mandato de 2 anos. Vamos lá, letra A, 4 anos, não. B, 1 ano, não. C, 3 anos, não. 2 anos, letra D é o gabarito. Admitida a recondução. Questão 5, letra D, é admitida a recondução. E aí, pessoal, tá tudo bem? Tá maravilha? Graças a Deus, é bom que vocês vão lembrando isso aí, né? Por isso que é importante fazer essa aula só questões do regimento interno, tá? 6. Nos termos do artigo 24. 4. Caso um deputado mude de partido, ele, regra. Caso um deputado mude de partido. Caso ele mude de partido, a regra é o seguinte, A regra é o seguinte, perde a vaga na comissão. Então, perde a vaga na comissão. Exceto quando não alterar na representação partidária. Se não alterar nada nessa representação partidária, ele não perde a vaga. Mas a regra é o seguinte, se um deputado mudar de partido, ele perde a vaga. Professor, exemplo, quando era que a exceção? Por exemplo, eu tenho o partido B faz parte da bancada X. Eu tenho o partido A, que faz parte da bancada X. O José veio para o partido A. Ele era do B, veio para o A. Só que ele é membro da comissão pela bancada, né? Então, nesse caso, não vai ter nenhuma consequência. Então, ele não vai perder ali o seu lugar. Mas a regra é o seguinte, deputado mudou de partido, perde a vaga na comissão, tá? Tudo bem, pessoal? Questão de número 6, tá? Mantém sua vaga na comissão? Não mantém. Perde. Permanece como titular até a nova eleição? Não. Perde. Poderá ser substituído por um deputado da oposição? Não. Perde. Assume automaticamente a vaga de suplente? Não. Perde. Né? Letra E é o nosso gabarito. Perde sua vaga. Essa é a resposta. Se um deputado ele muda de partido,
ele perde a sua vaga, tá? Se prejudicar a representação proporcional. Essa situação aqui, ó, esse exemplo aqui que eu dei. Se não prejudicar a representação proporcional, ele não perde. Mas a sua resposta, se perguntar assim direto, você vai dizer, ó, perde a sua vaga, tá? Dentro da comissão. Beleza? Tranquilo? Beleza, 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 beleza. Tá? Questão 7. 20 minutos de aula, pessoal, olha só. Eu acho tão legal resolver questões, parece que o tempo voa. Eu acho bacana, eu gosto de fazer isso, né? Teoria às vezes se torna um pouco cansativa, mas as questões, pá, a gente vai esquematizando, o tempo voa. 7. Conforme o artigo 25, a comissão delibera. Delibera, tá? Então a comissão, ela vai deliberar. Pessoal, quando a gente fala de deliberação, cadê aqui? Deliberação, nós estamos falando de decisão. Nós estamos falando de voto. Nós estamos falando de decisão, discussão e voto. Então, por unanimidade, né? Unanimidade, não. Com a presença de todos os membros, não, 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 né? Lembrando aqui que a comissão, né? A comissão delibera mediante a maioria, mediante a maioria de votos presente a maioria absoluta. Presente a maioria absoluta. Tudo bem? De seus membros. Com um quórum mínimo de 2/3, não, está errado. Por decisão da mesa, está errado. Veja de parecer prévio do nada. Gabarito letra E. Por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Se a comissão A, ela tem 7 membros, para ela deliberar, eu preciso de 4 membros. 4 membros para ela deliberar. Para ela decidir, pode ser por maioria de 4. 3. 3 já decide. Tudo bem? Questão 8. De acordo com o artigo 26, compete às comissões, dentre outros, o procedimento de 8, né? Publicar leis no Diário Oficial? Não, não cabe à comissão publicar leis, né, no Diário Oficial. Isso aqui é mais uma tarefa aqui, por exemplo, tá? Do legislativo aqui no sentido da secretaria, né, da secretaria. Designar líderes partidários? Não, né? Esses líderes, eles são escolhidos pelos membros, né, do partido. Então, são os membros do partido que vão aí designar líderes partidários, né? Realizar diligências, inspeções e levantamentos de dados? Pode sim, realizar diligências sim, inspeções sim, levantamento de dados pode, isso aqui pode. Homologar decretos executivos? Não, né? Quem vai fazer isso? A mesa diretora. Presidir as sessões plenárias da Assembleia? Não. Quem faz isso? É o presidente, né? Na sua ausência, os substitutos, que são o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice, tá? Então, o gabarito é a letra C da questão 8, gabarito letra C. Tudo bem, gente? Tranquilo? Vamos que vamos, tá? Vamos que vamos. 9. Conforme o parágrafo 1º do artigo 26, a proposta de fiscalização é apresentada a quem, pessoal, né? Tá? A proposta de fiscalização é apresentada a quem, tá? Então, olha só, dentro da comissão, né? Um deputado, ele pode
apresentar proposta de fiscalização. Mais fundamento. Fundamento de fato e fundamento de direito. Fundamento de fato e fundamento de direito. Então, membro ou deputado. Então, aqui, ó, comissão. Então, aqui, ó, membro ou deputado. Então, o deputado que não faz parte da comissão da saúde, tem um escândalo na saúde, ele pode, então, ali, né, propor, né, uma fiscalização. Mas, para isso, ele precisa de um fundamento, né, apresentar junto com essa proposta um fundamento de fato e de direito. Assim como um membro da comissão também pode propor. Então, nós já temos o nosso gabarito da questão 9. Letra B de bola é o nosso gabarito. Por membro ou deputado devidamente fundamentada, né? Fundamentada. Tudo bem, pessoal? Tudo certo, então? É isso mesmo. 10, questão 10, chegamos à questão de número 10. Segundo o artigo 26, parágrafo 2º, o prazo mínimo para atendimento de convocações e requisições, né? Convocações e requisições é. Questão 10. Olha só. Prazo mínimo para convocação, para requisições é de 10 dias. É de 10 dias. Requisitar e convocar. Requisitar e convocar, prazo mínimo de 10 dias. Gabarito, letra C da questão de número 10, tá? 11. Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para convocações e requisições, segundo o parágrafo 3º do artigo de número 26. Né? O que acontece? Qual é a consequência, né, para não observação desse prazo? O que aconteceu, né? E aí? O infrator é advertido pela comissão? Não, está errado. Cabe representação ao Ministério Público? Não, não cabe, né? A própria Câmara vai resolver isso aí, né? C. Será apurado a responsabilidade do infrator na forma da lei? Sim, será apurado a responsabilidade do infrator na forma da lei. Gabarito, letra C. Professor, não entendi esse atendimento às convocações e requisições. Então, aqui, ó, por exemplo, a comissão, né? Membros ou deputados podem convocar autoridades para prestar esclarecimento sobre esse determinado fato. E aí o prazo que essa autoridade tem para comparecer lá na ALEAN, mínimo de 10 dias. Então, ó, prazo mínimo de 10 dias. É o prazo mínimo para ele comparecer. É para isso que serve, tá? Beleza? Professor, mas se ele não comparecer no prazo mínimo, né? Será apurado que a responsabilidade desse infrator que foi convocado pela LEAN, mas não compareceu. É isso que a questão 11 está tratando. Então, aqui nós temos o prazo para convocação, para prestar esclarecimento perante os deputados, em determinada situação, por exemplo, escândalo na saúde. A comissão, o membro da comissão, pode convocar aí o secretário da saúde para prestar esclarecimento. Um diretor lá do hospital para, exato, aí tem um prazo de 10 dias. Só para que esse prazo? Para ele se preparar, né? Caso ele queira comprovar alguma coisa, tem tempo dele juntar, né,
aí documentos comprobatórios. Quem? Aquele que está sendo convocado, tá? Por isso que é o prazo mínimo de 10 dias, tá bom? 12. Questão 12, vamos lá. As comissões podem realizar eventos itinerantes e externos correlatos às suas competências, podendo firmar parcerias desde que, questão 12, sejam com entidades públicas exclusivamente? Não, pode ser com a atividade, pode ser pública ou privada, pode fazer parceria, né? Aí, não envolva nenhum recurso privado? Não, pode envolver, é uma parceria, tá? Sejam permitido patrocínio de empresas públicas ou privadas. Não, seja sim, é permitido, tanto empresa pública como empresa privada, gabarito é a letra C. Apenas mediante aprovação do plenário, não. Com autorização do Tribunal de Contas, não. Então, gabarito é a letra C. Uma questão 12, tranquilo, de boa, pode aparecer na sua prova também. Importante eu trazer aqui aquilo que realmente importa para você, tá? Questão 13. De acordo com o artigo 24, nenhum deputado poderá ser titular em mais de. Então, o próprio artigo diz, ó, nenhum, nenhum deputado, nenhum deputado pode ser titular. Boa noite, Tatiane. Já vai? Uma dúvida? Titular em mais de 7 comissões. Então, um deputado, reduzindo aqui, ó, cadê? Um um deputado pode ser titular de, no máximo, eita, meu Deus, foi embora. Titular de, no máximo, quantas comissões? 7 comissões. No máximo, 7 comissões que estão aí, tá? Então, qual é o gabarito? 5 comissões? Não, são 7. 7 comissões, letra B, então, ó, 7 comissões técnicas permanentes. O professor, ele pode ser em 7 comissões técnicas permanentes. Pode também em comissões temporárias? Pode. Se ele já faz parte de 7 permanentes, ele pode fazer também parte das temporárias, tá? Aqui são as técnicas permanentes, que é o limite 7. Temporárias ele pode participar também, tá? 14, nossa penúltima. Sobre as comissões, né? Professor, é para você ter uma noção. Por exemplo, qual é a importância você entender assim, ter uma noção da comissão? É o seguinte: se eu falo da comissão de infraestrutura, por exemplo, qualquer questão que envolva, né, infraestrutura, você vai saber que a comissão responsável para dar o parecer técnico é a comissão de infraestrutura. Se eu falo da comissão de orçamento, qualquer projeto de lei que aborda questões orçamentárias, financeiras, dinheiro, grana, a comissão responsável é a comissão de finança, por exemplo. Então é importante entender que existem aquelas comissões e qualquer matéria que envolva, né, conteúdo que se assemelhe àquela comissão, é ela que vai fazer o parecer técnico. É para isso. Por isso que a gente fala que as comissões irão atuar de acordo com a matéria, que as comissões elas são temáticas. Eu tenho uma comissão de direitos humanos. Aí eu tenho um projeto de lei que fala sobre direitos humanos. Esse projeto de lei ele não vai para a comissão de finanças, ele não vai para a comissão de infraestrutura, ele vai para a comissão de direitos humanos, tá? Então é só ter essa noção, né? É claro que a gente não consegue, eu não consigo decorar tudo aquilo que tem nas 23 comissões que estão aí no regimento interno. Mas lembrando, são 23 comissões no regimento interno positivado. Mas existe uma outra comissão que é a de ética. Por isso que a gente fala que são 24 comissões, tá bom? 14. Caso não haja consenso para a definição de membros das comissões conforme o artigo 24, né? O que acontece, tá? Quando não há consenso,
não há, não há consenso aí, né? Então não há consenso, cabe, eita, cabe ao presidente da ALEAN, da ALEAN decidir. Então cabe ao presidente da ALEAN decidir, tudo bem? Vamos lá. Letra A diz, a minha diretora decide por... Nada a ver. O colégio de líderes, não. O presidente é gabarito letra C. O presidente da Assembleia decide de ofício. Não houve consenso entre as comissões a respeito de seus membros, né? E aí, o presidente de ofício quer dizer que ele não precisa, né? Aí ser provocado. Então, ó, decide de ofício. Decide de ofício. Beleza? Eita, gente, já tô triste, é uma dor no coração. É a nossa última questão de hoje. É a última questão de hoje. Ai, meu Deus, eu tô com uma dor no coração já, tá? Mas segunda-feira tem mais, né? Segunda-feira tem mais. É correto afirmar, segundo o artigo 26, que as comissões podem, né? Então, artigo de número 26, tá? Exercer controle financeiro? Não, não pode, né? Apenas do poder legislativo, tá? Professor, o que é que não pode? Pode exercer controle financeiro apenas, né? Esse apenas aqui morreu, né? Pode do poder legislativo e executivo, né? Por exemplo, né? Promover conferências, seminários e palestras? Pode? Pode. As comissões podem promover conferências, seminários e palestras. Então, gabarito é a nossa letra B. Gabarito letra B. Pessoal, chegamos aqui a mais um final da nossa aula de número 4. Número 4. Espero que eu esteja te ajudando a fazer parte, né? A resolver aí, né? Te ajudando a memorizar esse conteúdo. É muito importante. Meu muito obrigado, tá? Deus abençoe. Bom final de semana. Para quem faz comigo a teoria, né, da Alean, amanhã não, né? Sábado temos aulas, tá bom? Tchau, bênção e até segunda-feira que vem, tá? Forte abraço, tchau, tchau, fui.